Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. Começando mais um Vale uma Prosa, esse nosso bate-papo que vale uma prosa. E hoje comigo, Marquinho AT, Fábio Agitadas, Aline Toledo. E primeiro... Sim. Vamos pedir pra galera compartilhar. Lógico, né? Vamos pedir pra galera chamar as pessoas, marcar as pessoas. Também mandar lá nas redes sociais sugestão, não é isso, Fábio? Sim. Isso, Fábio. Tem chego bastante lá, viu, Marquinhos? Tem, né? Uma galerinha já. E a né? galera querendo participar. Eita, que legal. Então, bora pro Vamos papo? começar? Vamos. Bora pro Então, papo baita papo. com ela. Hoje o nível tá subindo aqui. Hoje, com ela, que faz parte de um projeto maravilhoso, a Heloísa, Médicos das Ruas. Seja muito bem-vinda, Heloísa. É isso mesmo. Muita coisa na minha cabeça. Pronto, já fiz meu pai. Posso ir embora? Pode. Agora passamos para a Aline. Vamos Bom lá, dia, Heloísa. bom dia. Bom dia, meus amigos. Seja muito bem-vinda ao Vale uma Prosa. Básico e inicial, Médicos da Rua, significa o quê? Bom, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado pelo convite. É muito legal poder falar um pouquinho desse nosso projeto. O Médicos nas Ruas em Taubaté, ele faz parte de um projeto nacional, né? Vinculado ao Bem da Madrugada, que é um projeto que já existe em mais de 72 cidades, inclusive no mundo. Começou em São Paulo há mais ou menos uns 10 anos e foi se espalhando por várias cidades, inclusive tem nos Estados Unidos, na Europa e tal. Sensacional. E é um grupo de pessoas sem vínculo político, nem religioso, nem nenhum vínculo relacionado com política, né? Que é uma preocupação de todo mundo. E aí a gente distribui e faz atendimento à população em situação de rua. O Médicos nas Ruas surgiu vinculado às ações do Bem da Madrugada. Surgiu faz mais ou menos uns 2020, né? Então, uns 3 anos, na cidade de São Paulo. E a Embaixada de Taubaté é a 9ª embaixada dos Médicos nas Ruas. Então, a gente é uma junta médica formada por médicos já formados e por estudantes de medicina. E muitas vezes a gente leva também outros profissionais de saúde nas cidades onde não existe já enfermeiros nas ruas, juristas. Já existe em São Paulo todas essas vertentes. E a gente sai à noite fazendo atendimento para essa população em situação de rua. Então, a gente distribui cobertor, roupa, kit higiene, então vem papel higiênico, pasta de dente, escova de dente, absorvente para as mulheres, que é uma coisa que é muito difícil delas terem, água, suco e um kit com fruta e um lanche. E aí a gente vai junto com eles fazendo um atendimento médico para quem quiser, né? É um espaço de escuta, de acolhimento e muitas vezes de direcionamento dessa população invisível ao serviço de saúde que já existe na cidade. Outro nível. Que legal, parabéns, já te bate pronto, porque assim... E sabe o que é muito sensacional? Nós temos um costume de... Eu falo que tem um Instagram que é chamado São Paulo Invisível, porque é isso, essas pessoas são invisíveis. Exatamente. Né? Eu estava falando isso para eles antes da gente começar, como é um exercício para a gente, né? Porque, normalmente, essas pessoas elas são invisíveis mesmo. Elas não têm documento. Então, muitas vezes, elas não conseguem chegar ao serviço de saúde ou qualquer outro serviço disponibilizado porque elas não têm documentação. Então, muitas vezes, elas vão ao pronto-socorro e não podem ser atendidas, ou vão ao BS, né? Que é o Centro de Saúde, ou ao PAMO, e elas não conseguem ser atendidas porque elas não têm nem documento. Então, elas são realmente invisíveis. E quando você chega e oferece essa escuta, esse acolhimento, você enxerga essas pessoas, é impressionante o que transforma a vida dessas pessoas. A gente teve um caso muito legal na nossa penúltima ação. Foi um paciente, foi um venezuelano, ele estava vivendo nas ruas aqui em Taubaté. Na verdade, Taubaté é uma cidade muito de passagem para essa população. E aí, a gente conversando com ele, ele falou, eu parei de trabalhar, eu não consigo mais trabalhar, eu me sinto muito cansado, eu tenho muita falta de ar, eu tenho um problema no coração. Eu estou tomando esse remédio. E aí, eu comecei a conversar com ele, eu sou cardiologista, né? E aí, eu, junto com os estudantes que estavam comigo, a gente começou e a gente identificou, pelo quadro clínico dele, que ele tinha uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração fica grande, né? E aí, ele passa a não fazer a função dele.
E aí a gente tem um link com a prefeitura, com os centros da prefeitura. Então tem o Centro Pop, que é o centro de acolhimento da prefeitura. Aí eu falei para ele, José, você vai amanhã no Centro Pop, que a gente vai resolver o seu problema. E aí eu entrei em contato com a coordenadora do Centro Pop e falei, tô mandando uma pessoa amanhã para você me avisa se ele chegar aí, porque a gente vai atender esse paciente pra gente, porque e aí a gente fez todo esse link, a Bruna, que era psicóloga, fez, eu levei ele pro meu consultório, e foi muito legal, porque assim, ele chegou, ele tinha uma cachorrinha que era carinho, aí ele deixou a cachorrinha do lado de fora, chegou de banho tomado, porque o Centro Pop dá esse espaço para eles tomarem banho, tomarem café e tal. E aí ele ficou super feliz. E para mim foi muito legal, assim, porque aí ele chegou, eu examinei, a gente fez eletro, aí uma das nossas voluntárias fez o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. E aí começamos o tratamento. Só que aí como é que esse paciente vai pegar esse remédio? Como é que ele vai fazer esse tratamento? Eu tinha algumas amostras, dei o remédio para ele, e aí o pessoal do Centro Pop conseguiu junto à prefeitura, porque ele não tinha nem documento, ele não tinha nem documentação. Então, como é que você consegue? Aí conseguiram, ele foi dada essa medicação para ele, e aí ele desapareceu. A gente não sabia mais dele. Aí começou vários boatos. Ele morreu. Parece que ele morreu. Porque a gente não sabe, né? E aí, 2 meses depois, ele apareceu lá no consultório. Saudável. Super bem. Assim, saudável não, porque a doença não tem cura. Mas assim, bem, trabalhando. Ele falou, eu tô trabalhando, eu tô morando no Paraná. Eu vim aqui só para agradecer e buscar a minha cachorra. Nossa, e buscar? Porque ele tinha deixado a cachorrinha aqui, porque ela ia ter, né, o filhotinho. Ela tinha ficado, né, prenha e tal. E assim, foi uma coisa que foi muito legal, porque os alunos que estavam junto comigo também, a gente ficou muito feliz, porque a gente achou que ele tivesse morrido, porque existia grande chance. Quer dizer, um paciente com uma doença gravíssima do coração, morando nas ruas. E ele voltou para agradecer. Sabe uma coisa muito legal? Porque humaniza muita gente que acha que todo morador de rua é sem vergonha, é safado e que ele não quer nada. Exatamente. Às vezes não, às vezes eles precisam ou de direcionamento ou de um suporte, às vezes, porque tá faltando carinho. Tem pessoas que não tiveram carinho na vida. A maioria assim, Taubaté, ela tem uma particularidade que não tem família morando na rua, não tem criança morando na rua, então tem uma estrutura muito boa de acolhimento para essa população. Então, a maioria é masculina, 90% de homens jovens, até uns 50 anos, mais ou menos. E até a maioria 50 anos é jovem? Obrigado. Jovem, muito jovem. Para cardiologia, então, Marquinhos, 50 anos é muito jovem. Eu vou cancelar amanhã o médico. Não, pelo amor de Deus. Tô brincando. E aí... E eles têm histórias de adição, né? A maior parte ou é álcool ou é droga, e aí crack, e todas as variantes. Então, a gente tem esse cuidado de olhar para essa pessoa, porque tem uma história familiar muito ruim por trás, na maioria das vezes. Muitas vezes tem famílias tentando salvar essas pessoas e tendo dificuldade, porque a droga é mesmo um vício e destrói tanto a pessoa quanto a família. E então, a gente tem esse olhar para essa pessoa de falar, olha, vem aqui, vamos conversar. Às vezes é só a conversa. Às vezes a gente não faz nada do ponto de vista médico. Às vezes eu não faço nada do ponto de vista médico. Eu sento, converso. Aí a gente faz um curativo, porque normalmente os pés deles são muito machucados, porque é doação. Então, eles têm sapato usado, o sapato fica molhado. Choveu muito esses últimos tempos. Nossa. Então, assim, é uma situação muito... E é um exercício... E a ideia do projeto, quando a gente trouxe ele para cá, foi exatamente levar os estudantes de medicina para essa vivência, porque a gente precisa humanizar, né? Não só os médicos em si, mas todo mundo, né? A gente precisa aprender a olhar para o outro, ter empatia. E quando a gente é médico, a gente precisa tirar, muitas vezes, os nossos preconceitos para tratar daquela pessoa. Eu não posso usar as minhas crenças para dizer que eu não posso cuidar de você. Sim. Não, eu tenho que cuidar de você independente do que você é, quem você fez, do que, né? Então, é esse olhar de você sair da sua bolha, da sua casa, do seu Instagram, da sua rede social, do seu mundo perfeito e falar, bom, a realidade é essa aqui. É esse paciente que você vai cuidar. Porque isso faz com que a gente seja uma pessoa, um médico melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. E, na verdade, quando a gente faz uma ação social, você faz mais para você do que para o outro. Né? Na verdade, a gente melhora mais. A gente veste aquela coisa, estou fazendo bem para a humanidade. Não, estou fazendo bem para mim. Né? Porque quando eu saio da minha esfera e vejo que os meus problemas são muito menores do que eu imagino, que tem gente muito pior do que eu, isso me torna uma pessoa muito melhor. Então, você olha para o outro com muito mais carinho, com cuidado. A gente lida com os nossos problemas de uma maneira mais tranquila. Não, é tapa na cara atrás de tapa na cara. Eu falo assim,
o que mais me chama a atenção toda vez que a gente distribui as coisas é que eles não pegam mais do que uma coisa. É impressionante, assim. Você está com uma mala lotada de roupa, de sapato para doação, e você fala, você não quer mais uma meia? Você não quer mais uma calça? Não, obrigada, eu já tenho uma. Eu falei, não, mas pode pegar mais 2, né? Que tem coisa. bastante. E aí eu olho, eu penso assim, cara, e às vezes você fica assim, nossa, mas eu não tenho nada, eu preciso disso, eu não tenho isso. Preciso de Então, mais é um isso. desprendimento É uma reflexão, muito né, grande. Fernanda? É impressionante o que a gente aprende nessas ações e o que... Eu falo que eu já participei de movimentos da rua, né? E uma coisa muito legal que eu escutei de um lá, a gente deu roupas para ele, alimento bonitinho, só que tinha cobertor sobrando. E a gente perguntou, você quer? Porque ele tava só com papelão e nós demos um cobertor, né? Tipo, para fazer travesseiro. Aí ele olhou para mim e falou, se você me der, eu vendo. Aí eu falei, esse aí, esse aqui vai durar ainda uns dias, porque tá muito frio. Ele foi muito honesto. Eles entendeu? é muito impressionante. Muito honesto. Assim. E daí eu falei assim, fico sem opção. Eu tô te dando a opção de dar para outro. Nossa, legal, hein? E daí, daí veio essa mesmo. Por que eu quero tanto consumir? Será que eu preciso mesmo consumir? Né? E trouxe essa reflexão pra gente. E só para falar, é muito legal trabalhar na rua, porque além das histórias que você vai... É verdade, são histórias que você fala, como era só você ligar para alguém? Eu escutei a de um homem que ele foi traído, e ele é de outro estado, e ele se viu com vergonha dos vizinhos, e ele achou melhor ir para a rua. Ele tinha todos os documentos, tudo certinho, não estava usando droga, estava só bebendo para se esquentar. E ele só estava com vergonha, gente. Só isso. A vergonha levou ele para a rua, não foi nenhum outro caos. Então, para a gente ver, o homem, eu acho que eu até queria saber um pouco de você da medicina. O homem ele é um pouco mais suscetível a aceitar essa condição do que a mulher. Porque a vida na rua, ela é muito difícil, né? Sim. Ela é muito... A pessoa, muitas vezes, está sujeita à violência, né? Eles perdem muito as coisas deles, porque aí tem ações para tirar as pessoas, né? Para, tipo, limpar a região, a cidade e tal. E aí acabam perdendo tudo que eles tinham. Então, normalmente, eles têm uma mochilinha, um cachorro. O cachorro é muito comum. Então, nas ações, a gente leva ração para os cachorros. E muitas vezes... Eles deixam de ir para o abrigo porque não podia ir cachorro. Então, aqui em Taubaté hoje pode. Hoje já é uma possibilidade. Então, foi uma Olha coisa só. que eles fizeram e foi super legal, porque eles não abandonam os cachorros. Pode acontecer qualquer coisa, eles não abandonam. Então, eles não vão para o abrigo, muitas vezes, porque não podia levar o cachorro. E a maioria deles não aceita o abrigo, pelo menos aqui em Taubaté, porque tem regra, né? Então, você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você não pode usar droga, você não pode beber. Então, muitas vezes eles preferem e muitas vezes tem gente que não conheceu outra realidade, né? Tem gente que já nasceu na rua, já viveu ali. Muitas vezes eles saem para tentar o trabalho. Então, em São Paulo, na cidade de São Paulo, hoje em dia tem quase 50 mil pessoas vivendo em situação de rua. 50 mil pessoas, é muita É um número gente. bem alto. É muita Eu gente. fui pra lá agora, no casamento 2 semanas atrás. E assim, é barraca. Então, recentemente teve, né, uma ação da prefeitura para tirar essas barracas e houve muita mobilização das ONGs, né, e das entidades que cuidam dessa população, porque gente, onde que essas pessoas vão viver? Sim. Ali é a casa deles. Então, antes de você arrancar eles dali e jogarem eles em qualquer lugar, a gente precisa de políticas públicas. O problema é muito complexo. Então, assim, na verdade, a ideia é que a gente ofereça um pouco de acolhimento. No final do ano, a gente fez uma festa para eles de Natal no Centro Pop, que é o centro de referência da prefeitura. E foi muito legal, assim. O pessoal da buracaria foi, teve comida, teve bebida no sentido, né? Água, refrigerante e tal. E teve música, eles mesmos. Então, tem muitos que são artistas, tem muitos que são músicos, que aí acabam se perdendo por conta do vício da droga mesmo. Inclusive, na última ação mesmo, a gente estava ali perto da Desembargador, e aí tinham vários deles deitados, e a gente chega, conversa, né? Começa a bater papo, de repente está todo mundo conversando. E aí eu comecei a conversar com um, e aí eu falei assim, eu te conheço. Aí ele olhou para mim assim, e eu falei, você não foi o percussionista da festa de Natal? Caramba! Aí ele, sou eu mesmo, doutora, sou eu mesmo. Daí eu falei, Rodrigo. Aí ele, ai, doutora, caí de novo na droga. Minha mãe teve um infarto. Aí começa sempre uma história, sabe? Sim. Então, assim, a hora que ele
a vida... naquele momento que eu falei, eu te conheço. Nossa, na hora ele olhou para mim e falou... Já é um resgate. Você ser reconhecido é um resgate. Aí ele olhou para mim assim e falou, sou eu. Nossa, fizemos um somzão e não sei o quê e tal. Então, são pequenos gestos que a gente faz e faz muita diferença. Então, de você oferecer, de você muitas vezes ajudar essa pessoa a direcionar, tirar ela daquele ciclo, porque às vezes ela não consegue sair. A pessoa chega ali a pessoa em situação de rua, ela é indesejada. Ela é indesejada. Ela é indesejada pelos estabelecimentos. Ninguém quer um morador de rua na frente do seu restaurante, do seu bar, né, atrapalhando o seu movimento. A gente mesmo passa, né, às vezes a pessoa tá suja, tá fedida. As pessoas, a gente sempre olha com aquela... Não abre o vidro do carro. Não abre o vidro do carro, porque tem a violência também, né? Então, assim, mas se a gente experimenta olhar essas pessoas no olho delas, e às vezes dizer, oi, tudo bem, a pessoa já muda. Às vezes ela vem com aquela cara de... Porque ela já apanhou tanto na vida aquele dia, tipo, ninguém olhou na cara dela. Às vezes eles falam, nossa, você é a primeira pessoa que conversa comigo hoje. E aí você fala, nossa, não me custa dizer oi, tudo bem, né? Tem violência? Tem. Mas as nossas ações, a gente sempre está muito junto. A gente orienta as pessoas sempre a andar em 2 pessoas. Nunca tivemos problema nenhum. É uma pessoal muito jovem, é uma galera muito legal que vai, né? E aí, o legal é você poder usar a sociedade civil junto com o que já existe no poder público, né? Então, se a gente consegue ter esse olhar... Eu ia até fazer um comentário, você falou no começo, né, que não tem envolvimento com política, nada. Como né, não ter o envolvimento com a política, sendo que é uma coisa que é um problema, né, de políticas, né? Como que é isso? Porque vocês precisam ter alguém ali olhando, na verdade, né? O que acontece? Você não tem vínculo político. Então, assim, eu não sou ligada ao prefeito, eu não sou ligada ao partido, não tem nada a ver. Tanto que a gente não gosta, a gente pede para que as pessoas não usem nenhuma identificação relacionada tanto com religião, quanto movimentos sociais, entendeu? Com política, principalmente na época de eleição, que todo mundo fica super exaltado. Perto. Não, é todo mundo uniformizado. Se você não tiver a camiseta da ação, você vai de roupa preta para identificar você como um grupo. Quando começou o projeto aqui, o que eu fiz? Eu fui atrás para entender como é que funcionava aqui em Taubaté. Porque não adianta você fazer uma coisa e só ir lá. Então, assim, eu fui atrás. Conversei com o pessoal do Centro Pop, como é que funciona. Falei, eu estou fazendo esse projeto, eu posso direcionar para vocês. E aí, a ideia das organizações não governamentais, das ações, é que a sociedade civil faça esse link com o que já existe. Então, quer dizer, já existe o Centro Pop, já existe o abrigo municipal, existe os serviços de saúde, mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem chegar até lá. Então, é o papel nosso como sociedade civil de pegar essas pessoas e falar, olha, eu conheço essa ONG que faz tal coisa. Eu conheço o Marquinho tem um projeto. Ponte, né? O Marquinho é ótimo nisso. A Aline é ótimo nisso, o Fábio é nisso. E aí a gente faz um link do que já existe. Costura fazer as pontes, o que já existe. Porque o governo, ele fornece muita coisa. Só que as pessoas muitas vezes não conseguem chegar. Porque para na burocracia, quer dizer, não tem documento. Em vez da pessoa que está ali na frente dizer, nossa, peraí, vamos dar um jeito, vamos chamar o serviço social. A pessoa simplesmente diz, não tem como você vir aqui porque você não tem documento. Vai lá e arruma um cartão SUS. Mas e aí? A pessoa não tem. Então, assim, a própria prefeitura, os próprios órgãos têm o pessoal que faz esse acolhimento da população, que tenta trazer. Mas não necessariamente você consegue, porque muitas vezes a pessoa tem medo. Quando a gente começou a ação, eles tinham muito receio do médico. Falar, você é internado, por exemplo, né? E aí, conforme foi passando o tempo das ações, eles foram diminuindo essa barreira. Exatamente. Nós não estamos aqui para internar vocês ou para pregar que a gente quer levar vocês para a igreja. Não, a gente está aqui para ouvir, acolher e tentar minimizar o máximo que for possível a dor ou o sofrimento dessa pessoa no que a gente puder, né? Quero até fazer uma reflexão aqui em cima da pergunta do Marquinho, porque acho que a sociedade está falhando nisso, porque é estudo, né? Político é o ser aquela pessoa. Políticas públicas é o que a gente tem em lei. Então, está pautado em lei que tem esses estabelecimentos, e tem que ter esses estabelecimentos de acordo com X habitantes, com necessidade. E quando uma entidade, um órgão, ele utiliza, não é do político. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho vínculos políticos, é porque ela não tem vínculo com a pessoa. Sim. O Estado é nosso, então é da sociedade civil toda, num todo. Então, o que eles fazem é só um direcionamento para isso, para facilitar, porque, como ela disse,
não tem... Quando não tem documentação é muito difícil, que eu acho até que está na hora já de todas as cidades treinarem os seus atendentes dos centros de saúde. Porque eu acho que o atendimento ali no centro de saúde, às vezes, o principal, o básico ali, né? Ele deixa a desejar por causa disso. Porque ninguém também dá suporte para aquele profissional para falar assim, olha, pode ligar, pode correr atrás, pode fazer isso. Então, eu não acho que o atendente é ruim. Eu só acho que ele não tem estrutura para isso mesmo. Sim. Vira um ciclo vicioso, né? Porque aí a pessoa não tem o suporte, aí também muitas vezes as pessoas acabam tolhindo, não, isso não é sua função, você não tem que fazer isso não é problema seu. Então, é difícil. A gente vive hoje em dia uma sociedade de que eu só faço, eu só tenho direitos, deveres eu não tenho quase nada. E é aquela geração que você fala assim, você tem que fazer tal coisa. Não, mas isso aqui não é minha responsabilidade. Mas, gente, a gente está numa engrenagem, né? Se eu estou aqui, por exemplo, no estúdio, quebrar um negócio... não é minha função. Claro que é. Arruma aqui, organiza, passa um pano, limpa, né? Lado, exatamente. É isso que né? falta, Porque né? a lei diz assim, né? Para o estatutário, você pode fazer o que eu te permito fazer. Para agente cidadão, você pode fazer até aquilo que eu falo, isso não pode. Né? Então, eu, que não sou estatutária, livre, o estatutário ele só pode pôr a caneca aqui. É exatamente isso. Difícil, só que o problema... A gente fica muito engessado, né? Mas se apegam a isso. Eu sei porque minha mãe foi estatutária durante muitos anos, na área da saúde, como enfermeira. E o que eu vi minha mãe fazendo de milagres, que ela falava, depois eu resolvo no papel, porque é isso. Você sabe que você vai ter um problema, mas é um enfrentamento seu contra uma lei. Com certeza. Entendeu? Não, e quando você trabalha no SUS, eu trabalhei 10 anos como médica assistente do pronto-socorro lá na Santa Casa, em São Paulo, no centro de São Paulo, que é o maior pronto-socorro da América Latina. E aí, o que acontece? Uma coisa é você tratar a doença e você tratar aquela questão. Outra coisa é você tratar o indivíduo como um todo. Quer dizer, como é que eu trato um paciente e dou um remédio para ele tomar no café, no almoço, no jantar, se ele não tem café, nem almoço, nem jantar. Nossa. Então, como é que você ensina esse paciente, como é que você dá para essa pessoa a capacidade dela tratar. Então, é esse exercício que a gente tem que fazer, porque a saúde ela não é só a ausência de doença, é um bem-estar físico, social, né? E, então, o que acontece? Já teve paciente, por exemplo, que chegou, morador de rua, trazido pelo SAMU, com um infarto. Foi para a angioplastia, colocou stent, só que esse paciente ele precisa ser acompanhado de perto. Então, a gente tinha um ambulatório de pós-infarto, e aí a gente teve um morador de rua. E ele vinha nas consultas certinho. A gente dava os remédios para ele saía com o kitzinho dos remédios. Então, isso tem que entrar no meu escopo como médica. Não adianta eu dar para você um remédio que custa R$500 se você não vai ter nem 10, entendeu? Então, às vezes os pacientes falam assim, doutor, o remédio da pressão que o governo dá é bom? É bom, é ótimo. O objetivo é controlar a pressão. Como eu vou fazer isso? Se eu vou fazer isso com 2, 3, 5 remédios, não tem problema, é o que eu consigo pagar. Não adianta eu te dar um remédio top, que vai custar R$300, que é o melhor, que é bom, se você não vai conseguir comprar. Não vou atingir meu objetivo. Não adianta nem nada. Então, é esse olhar que a gente tem que ter no todo. Né? Outro dia mesmo eu atendi uma paciente, eu falei, você precisa fazer atividade física, você precisa, né? Porque na consulta cardiológica, você tem sempre essa questão da prevenção. Ela falou, doutora, eu não tenho tempo. E essa frase, eu escuto ela todo santo dia de todo mundo. Eu não tenho tempo. As objeções. E aí a gente sempre arruma tempo. Mas ela começou a contar a história de vida dela para mim. E aí eu fiquei com pena dela, que eu quase pedi desculpa de ter pedido para ela fazer. Porque, assim, cuidava de 2 filhas com transplantadas renais, que não podiam ir para a escola. Sabe, assim, uma história de vida muito difícil. E aí eu falei, bom, não adianta eu ficar pegando no pé dela, vamos tentar uma estratégia diferente. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, de você olhar o paciente e falar, bom, qual é a situação desse paciente? Aonde que eu consigo? E uma coisa que você não aprende na faculdade. Você aprende tentando. Qual é a graça da medicina? Ela não é uma ciência exata. Cada pessoa é uma só. Entendeu? Então, o remédio que eu dou para você pode não dar certo no Fabinho. Mas eles têm a mesma doença, eles têm a mesma idade. Sim, mas... Por que não deu certo? Porque são organismos diferentes, são situações diferentes. Reage diferente, né? Entendeu? Então, a gente é um conjunto do que a gente herda dos nossos pais, avós, a genética, e do ambiente que a gente vive. Então, tem uma relação muito grande. E das emoções que passam? Totalmente. Então, isso é legal. Então, assim, hoje, pós-pandemia...
mais de 70% dos meus pacientes do consultório têm queixas relacionadas ao estresse e à ansiedade. E o que a ansiedade traz e o estresse em você? Sintomas que mimetizam doença do coração. Eu tenho palpitação, eu tenho dor no peito, eu tenho falta de ar, eu tenho sensação de morte iminente. O que é sensação de morte iminente? Porque você vai morrer. Você fala, gente, eu tô morrendo, tá doendo meu peito, eu tô quase morrendo e tal. Acontece isso deve muito. Deve ter agravado agora, depois dessa loucura que foi. E aí você tem que olhar esse paciente e falar, bom, como é que... E aí você tem a obrigação de diferenciar se isso é do coração, né? Porque ninguém vai morrer de ansiedade, mas as pessoas vão morrer de infarto, né? Que é o que mais mata no mundo. Então, é esse olhar que você tem que ter. E hoje as pessoas estão muito estressadas. Nessa de ansiedade aí, eu mudei de turno uma vez, no trabalho, e fui parar no 3º turno. E eu não dava para mim, porque eu tinha os afazeres durante o dia. E eu pegava o ônibus 7h40, 7h10 minha pressão começava a subir. Caramba! Mas disparava. Eu tive 21/16, pra você ter uma ideia. E aí chegava na fábrica, doutor, a pressão tá alta. Fica aí, toma um remedinho daí. E tive uma semana assim, na semana seguinte eu sofri um mal súbito trabalhando, eu trabalho dirigindo, e capotei o carro na estrada. É coração. Fiz o tratamento todo coração, e não era coração. Era simplesmente trocar o horário de turno. Gente, é emoção. Aí eu fiz todo o tratamento cardiológico, todo o tratamento neurológico, e caminharam o psiquiatra. O problema seu é crise de ansiedade. Aí fui no que lá, se é crise de ansiedade mesmo, tratei e hoje existe isso na faculdade, a pessoa aprende, né, que pode acontecer isso, você só lá, mas fez todos os exames e não deu nada. E por que ele teve isso? Não, mas sim, isso a gente estuda, mas o que acontece é a gente tirar também aquela roupagem de que isso é frescura, né? Doenças relacionadas à saúde mental não são frescura, são doença, né? O que acontece? A pessoa está deprimida. Levanta essa cama, isso é mimimi. Você tá preguiça. Sim, a gente faz isso. Larga a mão. Para tentar tá deitada trazer aí, a pessoa. Mas... E aí, não, é uma doença. A pessoa não escolhe estar naquela situação. Lógico que tem um componente de você, mas assim, é esse olhar que a gente tem que ter hoje, que a saúde mental ela é fundamental. Não dá para a gente separar corpo e mente, não dá. Emoções, não dá. É uma coisa só. Conectado. Então, assim, como é que eu tenho bem-estar? Eu preciso ter saúde, além da ausência de doença, mas eu tenho que estar praticando uma atividade física, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenha prazer, né? Porque, assim, trabalho, a rotina do trabalho, ela vai ser sempre... Qualquer rotina vai ser, em algum ponto, vai ser desgastante. Mas se você está fazendo uma coisa que você gosta, que te dá prazer, aquilo é um estímulo a mais, né? Total. Né? E aí você tem que se espiritualizar, independente de religião, qualquer coisa. Você tem que encontrar um sentido na sua vida para estar aqui. Eu vou fazer uma observação, porque eu trabalho com a depressão, né? Vamos dizer assim, hoje está controlado. Mas teve um momento lá com o psiquiatra que ele me perguntou a seguinte frase: o que você gosta de fazer? Eu não sabia. Eu que adorava dançar, eu adorava falar, eu adorava muitas coisas. Eu falei para ele, eu não gosto de nada. A depressão faz isso, né? Porque a depressão faz isso. Então, você achar que é superficial e você olhar para alguém que a pessoa não sabe falar o que ela gosta, uma vida inteira, a pessoa sempre soube. E aí você fala para ela, olha, vamos fazer tal coisa. Não quero. Não vai dar certo. Isso é um reflexo da doença, né? Então, a gente precisa parar de tirar esse estigma de que terapia é uma coisa de gente louca. Eu falo para todos os meus pacientes, terapia e atividade física para todo mundo. Todo mundo, para a gente conseguir manter a sanidade mental no mundo que a gente vive. A gente poder para a gente conseguir conviver. Mas é verdade, se a gente tivesse desde criança, porque quando a gente cresce, a gente vai criando os traumas lá seja da família, de amigos, de você mesmo, entendeu? Você vai criando. Se tivéssemos, né, suporte para ter desde criança, já a metade da fase adulta ia ser muito mais fácil. Na verdade, você tem que entender que a gente é um todo, não dá para separar. Por mais que a gente separe, não, isso aqui é só ansiedade, isso aí é coisa da sua cabeça. Essa frase, para mim, acaba comigo, porque é a pior coisa que você pode falar para uma pessoa. Isso é coisa da sua cabeça. É a mesma coisa de você pegar um paciente obeso. Obesidade é doença, não é preguiça, não é vergonha na cara. E aí, quantas vezes o paciente obeso deixa de procurar ajuda porque ele tem vergonha de chegar lá e alguém falar assim, mas também tá gordo desse jeito, vai emagrecer, e não sei o quê. Cara, isso é uma doença, isso tem que entrar no
rol de tratamento. Ó. O que a gente pode fazer para te ajudar? Não é só, é genético isso. Lógico que os hábitos, tudo isso influencia, com certeza. Mas a gente tem que parar de encarar as coisas como bobeira. Ah, tá deprimida porque... E a gente, quando tem depressão, o que a pessoa pensa? Nossa, mas eu tenho saúde, eu tenho uma família boa, eu tenho um marido, um filho, eu trabalho. Por que eu estou me sentindo assim? E a gente não aceita. Às vezes são meses de eu falando para o paciente, olha, vamos tomar um antidepressivo, você vai ver que vai melhorar, e não sei o quê. E a pessoa, não, eu vou dar meu jeito. Não, pode deixar. E aí, depois que ele toma, a pessoa fala assim, nossa, doutora, eu melhorei muito. Por que eu fui tão relutante nisso, né? Porque a gente tem preconceito, e as pessoas têm preconceito com isso. Quer dizer, as pessoas estão adoecendo por conta de saúde mental, porque a gente não admite. Os nossos adolescentes estão todos assim. Desencadeando outras doenças, né? Desencadeia outras doenças. Então, assim, é isso. Você estando estressado, ansioso, a sua pressão vai subir. E aí você vai dormir pior, você vai comer pior, você vai ganhar peso, você vai parar de fazer atividade física, de repente isso vai virando um ciclo vicioso. Deixa de fazer o que gosta. Exatamente. E aí a pessoa passa a ficar doente realmente, né? Então, a ideia de você ir ao médico e ter esse olhar de escuta é exatamente isso. Quer dizer, o que está ruim, né? Bom, meu triglicérides está alto, meu colesterol está alto, eu estou com diabetes. Se eu não fizer exames, eu não vou saber. Eu vou fazer. Por favor. Deixa eu fazer uma pergunta, já que estamos abordando. Amanhã. Com os moradores de rua, consegue dar esse suporte também para esse lado, né? Então, o enfoque ali é um pouquinho mais diferente, porque, assim, essa pessoa, primeiro, você tem que resgatar ela daquela situação e identificar o problema. Nem sempre as pessoas querem ajuda, né? Nem sempre as pessoas querem falar sobre o assunto, nem sempre as pessoas se acham doentes, né? As pessoas acham que não, para que eu vou no médico? Para quê? Então, nesse perfil de pessoas, o trabalho é um pouquinho diferente, né? Não é um trabalho de prevenção, é um trabalho de resgate. Quer dizer, então, por exemplo, a gente leva... Como é que é o nosso kit de primeiros socorros, lá, a nossa maleta? Tem muito antibiótico, tem muito anti-inflamatório, tem colírio, tem remédio para fazer curativo e tal. É um enfoque mais direcionado a esse vermífugo, né? Todo esse lado. Porque é difícil você fazer um diagnóstico de uma doença muito grave, como foi o caso do José que a gente fez, porque era escancarado uma insuficiência cardíaca. Mas não necessariamente. Então, ali você não tem um local adequado para fazer isso e tal. A gente examina o paciente no chão, deitado, né? Leva todo o esfígmo e tal. Mas não é bem esse enfoque que a gente dá na população de rua. Na verdade, a gente identifica o problema e tenta direcionar ele para o serviço de saúde, né? Então, por exemplo, esse paciente tem insuficiência cardíaca, então a gente direciona. Esse paciente está com conjuntivite, então a gente dá o colírio para ele, ensina como usa e orienta. Se é um caso mais grave, a gente tenta direcionar mais para não perder essa pessoa, como foi o Rosel. Vai no centro pop, liga para o centro pop, avisa e amarra tudo, porque senão essa pessoa se perde. Sim. Entendeu? É diferente. Diferente de vocês, se vocês forem no meu consultório, a abordagem é outra. Né? A gente tem outra... Ali é uma urgência e é uma situação mais de guerra, vamos dizer assim, né? Então, você tem ali... para ele deixar de ir é muito fácil. No outro dia, cortou... Sim, exatamente. Tô bem. Nossa, não estou sentindo nada. E a pessoa está tão acostumada naquela situação que, às vezes, ela nem identifica aquilo como doença. Aquele pé todo cheio de ferida. Ele fala, tá doendo. Mas estou acostumado. O cara anda na rua o tempo inteiro com um chinelo apertado, metade do sapato que serve. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não encara aquilo como doença. Né? Um morador de rua e eu fiquei impressionada. Eu acho que ele estava com o braço quebrado em 3 lugares, já quando está calcificado. Como que fala? Quando já... calcificado. Calcificado. E eu fiquei olhando e eu falei, ele deve ter apanhado umas 3 vezes, porque ele deve ter provocado. E ele não buscou ajuda pelas crenças dele, particulares. Às vezes até foi, aí não chegou, e enfim, né? Não tem tinha de tudo. Tem de tudo. Nossa, eu tô... Gente, o braço todinho deformado, quebrado aqui e aqui. Então, não tem como explicar como o braço estava. Não era uma deformidade de cresceu ali, né? A gente sabe como é diferente. É uma percepção diferente. A pessoa não se olha nem no espelho, ela não sabe como é que tá a cara dela. Ele percebia que aquilo estava ruim, porque ele mexia o braço tranquilo, ele conseguia ter os movimentos do braço. Só ficou... Imagina um braço que tá pra cá. Eu imagino que eu já fiquei assim. Só que ele conseguia mexer a mão, então ele não perdeu o movimento da mão, ele só deixou os ossos ali. Na ação de Natal que a gente fez, uma das nossas voluntárias corta cabelo, ela não é de profissão, mas ela tinha feito curso.
é mãe de uma das nossas voluntárias dos Médicos nas Ruas, e aí ela cortou o cabelo e fez a barba de todos eles que quiseram. Nossa, que top. É impressionante a diferença da pessoa a hora que ela sentou ali e depois a hora que ela sai. Imagino. É muito bonito de ver essa pequena transformação. Então, são pequenas Sim. coisinhas que você faz, que a gente está acostumado, vou vir aqui, vou fazer meu cabelo para ir ali e tal. A pessoa não consegue nem cortar o cabelo, porque ela não está se vendo no espelho, ela não sabe, ela não tem mais essa percepção, né? Do tô bem vestido, tô mal vestido. Sim, não, né? Porque a pessoa nem usa vê. aquilo que ela tem. Quer dizer, se eu dou às vezes a gente sempre pede roupas menores, né? Porque normalmente eles são mais magrinhos, né? É difícil você ter uma pessoa em situação de rua obesa. Normalmente eles são muito magros, né? Usuário de droga e tal. Então, às vezes, assim, sapato. Tem, isso aqui serviu. Aí você vai ver, serviu mais ou menos, né? Mas tá bom, Pra pelo eles menos tá tá aquecido. Então, assim, meia, cueca é uma coisa que eles pedem muito. E é uma coisa que às vezes a gente nem pensa, né? Meia, imagina um pezinho quentinho à noite. Né? Porque ali na rua é muito frio. Agora começa essa época de outono e depois inverno. É o período mais crítico. Onde a gente intensifica da bebida mais quente, leva mais comida. Porque realmente é muito difícil. Imagina você, a gente às vezes passando frio aqui, 2 minutos já tá desconfortável. A pessoa não consegue dormir. Às vezes ela deixa para dormir durante o dia, que é mais seguro, porque durante a noite, né? A noite sempre tem um risco maior. E ó, é uma situação muito adversa, né? A gente tem costume a gente de não tem nem falar. ideia, né? Não tem nem a dimensão do que... A gente fala assim, não vou dar R$1 porque essa pessoa vai beber. Agora, pensa você com fome, com frio, a bebida é a melhor opção. Muitas vezes a pessoa usa também esse artifício para fugir da realidade, né? Exatamente. Então, é muito difícil, assim. A gente tem que, às vezes, sair desse papel de julgador e crítico e se abrir. Então, é isso que é o legal da ação, que é a hora que você se abre para ouvir a pessoa e entender. Eu me lembro, lógico, no começo, assim, eu estava conversando com um cara, e o cara super, assim, arrumado, bonito, falava super bem dele. Ele falou assim, não, eu sou músico. E começou a contar tudo que ele já tinha feito. Ele falou, eu já fui internado algumas vezes, eu já fui coordenador do projeto, né? E ele, de novo, eu caí de novo, tive uma recaída, não sei o quê. Daí eu falei assim, nossa, sua mãe deve estar muito preocupada com você. Aí ele falou, não, minha mãe morreu de HIV e meu pai foi assassinado. Eu não tenho família. Aí você fala assim, né? Aí, tipo, porque realmente a pessoa não tem nenhuma estrutura para familiar. É uma ausência de tudo, né? Uma ausência de rede de apoio. E tem muita gente que tem família. É uma família que sofre junto, que está ali junto, que está sempre tentando resgatar aquela pessoa. Então, são histórias de muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, assim, é um exercício muito legal para a gente, assim, da gente sair da nossa realidade e chegar a expor. Então, são ações sempre muito ricas de conhecimento, de... Nossa, é muito legal, assim. Eu convido vocês a irem um dia com a gente. A próxima ação... Justamente isso, muito a gente gostoso. pode acompanhar um dia, então, assim? o Médicos nas Ruas, ele está sempre junto com o Bem da Madrugada. Então, Médicos nas Ruas, sempre profissional de saúde, né? Mas, para o Bem da Madrugada, qualquer pessoa pode participar. Então, a nossa próxima ação é 25 de abril, às 7 horas, ali na Praça da Antiga Eletro. Ali no palquinho, ali, a gente se reúne ali. E aí a gente segue em comboio atrás da população em situação de rua. Esse mês, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de mochila. Mochila, sacola, mala, que é uma coisa que eles pedem muito, porque é onde eles guardam os pertences deles, né? Então, é isso que eu ia perguntar, se tem local para arrecadar coisas. Então, a gente faz as campanhas nas redes sociais e o nosso ponto de arrecadação é ali no Maria Doces Bar, sabe? Sim. Que tem no centro, tem o container ali, também são pontos de arrecadação. Ou também só mandar mensagem no direct, tô com coisa aqui, a gente vai buscar. Ou levar no dia da ação também. É super bem-vindo. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo confirmar. Não tem problema, gente, é só chegar. Não precisa de nenhum protocolo, não precisa fazer inscrição, não precisa ir de smoking, não precisa nada. Normalmente a gente pede para as pessoas irem de camiseta preta para identificar a gente como um grupo, né? Sim. E aí a gente vende os itens da lojinha, então tem moletom, tem camiseta, para ajudar nas ações. Tem isso. Porque isso ajuda a fomentar as ações cada vez mais, né? Legal. Dia 25 de abril. 25 de abril, às 19 horas, terça-feira. Ali na Praça da Eletro. Isso. Aconteceu um negócio interessante ontem, eu não sei quando que vai pro ar, mas eu vou só comentar, que é sobre a pessoa de situação de rua, que eu estava num centro budista, a gente estava meditando tudo, e acabou. E aí a gente estava trocando ideia ali na frente, e aí chegou um senhor
que ele tava envergonhado. Ele chegou assim com vergonha, passou, viu a gente ali. Eu senti que ele viu e ele voltou. E acho que na cabeça dele ele falou, pô, acho que o pessoal vai me dar atenção. Ele abriu a porta assim, gente, desculpa incomodar, desculpa. Eu tô aqui, você não pode me dar uma água? Aí a monja, daí ela foi lá, oi, tudo bom, quer entrar? Não, tô... Não, entra aí, sei lá. Daí ele, se pudesse gelado, ela, lógico. Daí ela foi lá pegar a água, daí ele olhou para mim, eu falei, vou olhar para ele. Aí ele, eu pedi água aqui para 2 comércios aqui, sem contar que ele falou, o que me deu quente, mas tudo bem, né? Pelo menos me deu, mas a maioria não dá. Nossa, cara, sabe? Daí eu fiquei, daí você fala a gente, que ele é a gente invisível. tem que exercitar esse nosso olhar, né? Porque, assim, às vezes são pessoas que só querem beber uma água, né? Às vezes a pessoa quer... É pouca coisa que a gente Estamos pode falando oferecer. de um item de abundância em nosso país. Exatamente, entendeu? A pessoa ela não tem água para beber. Então, a gente oferece... A ideia da ação é exatamente essa. Você dá a garrafinha de água para essa pessoa, para ela poder carregar, dar um suco, dar uma fruta. Se você para pensar a quantidade de comida que a gente desperdiça. Nossa, Entendeu? Então, assim, a gente tem que exercitar esse nosso olhar... Porque a pessoa fala assim, nossa, não dá para mudar o mundo. Dá para a gente mudar o nosso pequeno mundo, né? Às vezes você mudar o mundo de uma pessoa já tem um impacto gigantesco, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz. E esse exercício eu sempre tenho com os meus filhos também. Porque meus filhos têm muitos privilégios, né? E aí a gente sempre faz isso. Então, a gente anda, às vezes, meu marido é carioca, a gente está muito no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro você tem muito morador em situação de rua, diferente de Taubaté. Você não anda muito nos lugares que você, né, ali você está no meio. Central, né? E aí a gente sempre exercita isso, de olhar, de cumprimentar. Às vezes tem criança, aí os meus filhos brincam com essas crianças. Porque é isso, quer dizer, qual a diferença dos meus filhos para aquela criança que está ali? Então, eles brincam. No Natal, a gente faz sacolinhas com as coisas deles e distribui na rua para as crianças que estão ali. Então, são pequenas coisas que não fazem nenhuma diferença para a gente, no sentido de financeira e tal, mas que tem um impacto gigantesco, né? gigantesco. Os meus meninos são escoteiros, a minha patroa e o menino. E eles têm também. O meu menorzinho, às vezes, ele tá comendo alguma coisa no carro assim, a gente para no semáforo, tem um mendigo, ele abre a porta. Ó aqui, moço. Ele dá sem perguntar pra gente. Exatamente. É uma coisa que a gente tem que exercitar. A gente tem que parar de ficar na nossa vida só olhando o nosso umbigo. Tem muita gente ao nosso redor precisando de falou nada. De um caso, coisa e na nenhuma. sexta-feira a patroa foi buscar no trabalho, meia-noite. Aí voltamos pra uma avenida aí. Aí paramos no semáforo, o cara, com licença, de longe, assim, abriu o vidro. Aí ele pegou e falou assim, você não tem uma moedinha pra me comprar um lanche? Tô com fome, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não tem aqui, mas eu vou lhe tirar e eu te trago. Ah, tá, beleza. Baixou a cabeça assim, tipo assim, já ouvi isso 1 milhão de vezes hoje. Imagina. Aí eu virei a esquina, eu achei um carrinho de lanche, fui lá, comprei um lanchão da hora, foi um lanche e tal, aí, dá um suco também. E voltei, dei a volta do quarteirão, voltei lá. Quando o cara me viu com a sacolinha, cara, o sorriso dele foi parar assim. Ganhou um mês. E pra gente não custa nada, né, cara? Porque devem ouvir muito esse papo. E às vezes as pessoas falam assim, você está estimulando. Não está estimulando, gente. Não é estímulo, né? Na verdade, a ação eu não acho que seja um estímulo. A gente só precisa evitar de achar que isso vai... isso está fomentando. As pessoas estão na rua porque você está dando comida para elas. Não, pelo Muitos amor não têm de escolha, Deus. né? Muitos não tem escolha. Então, assim, o mundo ideal seria que a gente não precisasse estar fazendo isso. Né? Que a gente tivesse essa possibilidade. Então, assim, a gente faz... Porque para a gente é uma coisa muito boa, que é o que eu falei. Quando você abre a sua cabeça e para de olhar só para si e olha ao seu redor, você não precisa ser ou a pessoa em situação de rua, às vezes a pessoa do seu lado. Exatamente. Né? A pessoa que você vê todo dia, que está ali, e às vezes uma coisa que é simples para você tem um impacto gigantesco para aquela pessoa. Uma palavra, às vezes a pessoa está fechada lá e você não sabe. Falou, oi, tudo bem, como é que tá? Então, a gente vive muito preso hoje na rede social, e a rede social aprisiona a gente de uma tal forma porque você sempre acha que você está pior que as pessoas. Já reparou nisso? De repente, você está num dia mais ou menos, aí você olha e fala assim, nossa, a Aline está maravilhosa, a Aline está na praia, está não sei aonde, não sei onde. Aí você fala, nossa, ó, o Fabinho, não sei o que, nossa, só eu tô ferrado. Não é assim que a gente tem essa sensação? Exatamente. Eu vi uma polêmica agora na internet que uma influenciadora aí, famosa aí, lançou um creme. R$200 o creme. E a turma tá descendo o pau no creme da mulher, porque não é bom, falou que não é bom. Ela tá em depressão e foi se cuidar e largou a mão de vender o creme. Cara,
Para, cara. A mulher já é milionária e vem com esse raio todo. Então, mas é porque a gente acha que a pessoa, quando ela tá com dinheiro, ela tá bonita, né? Porque na rede social eu vendo aquilo que eu quero que seja, a minha vida. A imagem com o filtro. Ninguém Põe posta o uma filtro. foto ruim. Sim. Você não vai colocar uma foto sua horrível. Você vai colocar sua foto mais bonitinha, você põe um filtro. Eu, os outros estão falando que eu tô colocando... Então, que tá também vendo? não tem muito. Mas você vai pegar com uma roupinha bonitinha. Vou você não tentar, vai, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que as pessoas estão na rua porque quer, né? Muitos não têm escolha, né? Perde a família, perde... depressão leva as pessoas à rua. Eu fiquei um tempo numa clínica, problema de depressão também, em São José dos Campos. E conheci um rapaz lá que ele era um dos mais altos nas patentes na Embraer. Quando ele teve aquele corte de 4.000 pessoas, ele foi embora. O cara fala alemão, francês, inglês, viajou o mundo inteiro e foi mandado embora. E era o primeiro e o único emprego do cara. O cara caiu na depressão e saiu morar na rua. Aí a família correu atrás, recuperou e levou ele para a clínica. Lá na clínica, ele tinha uma situação assim, ó, acordava cedo e dava bom dia para todo mundo, super educado. Ele tinha essa autorização, pegava uma folha grandona assim de sulfite, acho que deve ser A2, A3, e começava a fazer desenho de peça de avião. E se olhava assim, ele escrevia em alemão, escrevia em inglês, cada dia de um jeito. Mas ali em São José passa muito avião. Era passar o avião, acabava o dia dele. Ele começava a querer subir nas paredes e gritava: "Oi, estou eu aqui, vocês estão me esquecendo." E começava a entrar em crise, remédio nele, botava ele para dormir só no outro dia. Caramba. Porque as doenças, elas não selecionam classe social. Não. Então, a gente tem que parar de achar isso, né? Que só... então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que cuidar do corpo da gente do mesmo jeito que a gente cuida das nossas máquinas. Nosso celular a gente cuida, nosso carro a gente ilustra, troca. E o corpo da gente? Quantas vezes você vai no médico? Nossa. Quantas vezes você faz atividade física? Chamando Quantas pra vezes... Todo mundo que vem aqui tem Todo mundo que pega eu de jeito. Não, mas é mas isso, é a eu falo realidade. isso. Quer dizer, carro 0 quilômetro não dá defeito. Só se vier com defeito de fábrica. Mas depois que já rodou, e do jeito que a gente rodou ele, vai dar problema. Então, a gente tem que estar com essa noção de que eu preciso, que o meu corpo é meu templo. Então, assim, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem. Eu não preciso ser tipo, eu não posso beber. Não é isso. Pô, uma cervejinha é gostoso, um vinho, não é isso. Mas as pessoas, a gente precisa ter esse cuidado. Mas a gente come muito mal. A gente vive estressado. A gente quase não faz nenhuma atividade física, porque hoje em dia é tudo celular, computador, elevador, escada rolante, carro. Facilidade. Entendeu? Você não se movimenta. O nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi muda feito a para marcha mais, caçar. você aperta o play. O nosso corpo foi feito para caçar. Eu fiz um story esses dias, eu já tinha passado nesse aeroporto. Mas não é escada rolante, esteira rolante, eu não acreditei. Né? Uma esteira no meio do aeroporto pra você só... Para você não fazer nenhum esforço, exatamente. Mas agora você já viu que tem uma mala de viagem que você senta nela e ela sai... Não, É. isso. Tem um encosto nela. Que Pra Guarulhos até que... Dependendo do Aí você tamanho do senta pra- aeroporto, ela vale vira a uma pena. motinha e você vai embora. Caramba. Depois eu te mando. Então, Não, mas é sim, isso. mas A gente faz cada vez... A gente gasta cada vez menos energia, gente. É surreal. Você exatamente. não gasta energia mais. Exatamente. Né? Tudo você resolve no iPhone, no celular, Sim, no tablet, no computador. A gente não se Dá nem movimenta. pra acreditar que a gente caçou um dia. Exatamente. O nosso corpo foi feito para caçar, Não vai- não foi feito para Não ficar vai vendo nem na celular. lotérica pagar a conta mais a pena. Mas E sabia que eu vi uma Você pega o reflexão carro. falando do gato Não, que celular. domesticamos um animal que era selvagem, que é o gato, e ele falou assim, só que ele ainda tem traços. E quando fala do humano, ele também tem traços na violência. Que é do passado. No passado não tinha Com essa certeza. reflexão de eu não posso ser violento. Sim. Que é a mesma coisa, só que a gente não consegue produzir igual. Então, a gente não consegue caçar, a gente não consegue... Tenho fome, eu vou sair para pegar alguma coisa na rua. E o gato também, eu preciso pegar aquele ratinho, mas ele tá ali. Pera Fazer nada. que eu vou pedir no iFood. Pera que eu vou pedir Mas no iFood. tudo isso é por causa das tecnologias, né? Elas vão evoluindo. Agora, carro você não vai precisar dirigir mais e tudo mais. Agora você tem as inteligências artificiais que estão produzindo. E tudo isso está tirando o emprego das pessoas, né? E estão deixando as pessoas doentes porque elas estão perdendo o emprego, não estão caminhando, não estão mais carregando peso, não estão mais dirigindo.
Então, isso vai levando ao colapso. E as pessoas sempre me perguntam, mas por que as pessoas estão morrendo tanto do coração jovem? É vacina, não sei o quê. Não, gente, é resultado do estilo de vida que a gente vive. A gente fuma muito. As pessoas fumam muito. E agora essa história de vapor, cigarro eletrônico, é um veneno, né? E assim, sedentário, come super mal, só embutido, só alimento industrializado, tudo junk food, não faz atividade física, não olha para o próximo, não se espiritualiza, não busca nada, né? Exatamente. Aí a gente vai ficar doente, esse organismo vai ficar doente, não tem como ser diferente. Porque o mundo de hoje em dia leva a gente para isso. Quer dizer, eu como cada vez pior, eu faço cada vez menos atividade física, então... Tanto que hoje, assim, a medicina do estilo de vida é uma coisa que está crescendo muito, mas nada mais é do que a gente já deveria fazer sempre, que é o que a gente já orienta para os pacientes. Olha, você precisa fazer atividade física. E é impressionante o impacto que a mudança do estilo de vida faz na saúde da pessoa. Ninguém acredita. Você senta lá no consultório e eu falo, você precisa fazer atividade física, vai melhorar isso. Aí a pessoa olha para mim assim, tá bom. Eu falo, confia em mim, vai dar certo. E assim, eu não preciso gostar de fazer atividade física, eu tenho que fazer por obrigação. Sim. Ponto. Não, essa cultura de que eu só vou fazer se eu gostar. Não. Escolhe uma coisa que você goste mais ou que você odeie menos. E pronto, mas faça. 21 dias depois vira costume. Exatamente. Aí você começa Tô ainda tendo médico agora, então, depois que fiz exercício. Se você começa... A maior parte das pessoas fala assim, olha, eu odeio nadar. Você já nadou? Não. Odeio musculação. Você já fez musculação? Não. É verdade, elas não sabem. É um preconceito que a gente cria. Quer dizer, eu não consigo fazer atividade física. Gente, é constância, é trabalho. Exatamente. Todo mundo gosta de ir no trabalho todo dia? Não. Tem dia que eu não quero ir. Não, quem gosta de trabalhar tem até um probleminha, né? Você sabe que eu passei 40 anos da vida sem comer nada verde. Legumes, verduras, essas coisas. Come não aí gosto. Hoje tá todo zoado, não sabe por quê. E eu brincava com a patroa, eu falava assim, não, isso aí quem gosta é a minha colega, a mimosa. Ela ficava louco comigo. Aí fui no médico, e o médico falou assim, cara, você só tá esperando o caixão, porque saúde sua tá baleada. Tudo zoado. Você vai ter... Aí passei no nutricionista, ela passou o quê? Só os verdes. É lógico. Eu juro que faz um tempinho que eu tô comendo muito brócolis, porque eu não consigo colocar couve ainda. Mas por causa desse pensamento também, que eu falei, Jesus, daqui a pouco meu corpo tá todo zoado só porque eu não como legumes e verduras. E hoje eu como não é nem porque eu como tanta tranqueira, mas eu pulo essa parte de boa. hábito, gente. É impressionante, cara. A primeira vez que você come um brócolis, você vai falar, nossa, horrível. Aí você faz refogadinho, você faz um negocinho, você aprende a fazer o brócolis. E aí, quando você vai tirando aquela coisa, né? Por exemplo, se você come todo dia lanche. Toda semana eu vou no McDonald's, eu vou no Podrão, enfim. Burger King. Burger King, enfim, para não fazer propaganda. Aí você tá acostumado com aquilo. Sim. Se você fica um mês sem comer aquilo, quando você come, o negócio cai que nem um... Porque faz diferença. Então, assim, é questão de hábito. Por que é tão difícil parar de fumar? Pela dependência emocional. Não é a dependência física, é a dependência emocional. O cigarro, ele acalma, ele alivia, ele diminui essa ansiedade. Então, a pessoa é igual chupeta de criança. Ele tem esse poder de acalmar. Então, não é o mais difícil controlar a dependência química. O mais difícil é controlar a dependência emocional. E aí, as pessoas falam assim, não, eu tomei esse remédio, não deu certo. Esse remédio é horrível. Não, o problema não é remédio. Porque 90% é suor, lágrimas e força de vontade, 10% é o medicamento. Você tem que querer também. No programa de combate ao tabagismo, a psicóloga é a figura principal. Não é o médico, é a psicóloga. É você trabalhar o hábito de fumar. Então, Mas é isso mesmo, é trabalho. Tipo assim... Minha mãe antigamente... agora vamos fazer uma comida melhor que é arroz integral. Hoje nem rola mais lá na casa dela. Graças a Deus, porque é muito ruim. Mas então, vou falar disso. Eu comia... Não, mãe, não, beleza. O que hoje? Eu só como arroz integral hoje. Ele continua sendo ruim. Só que o seu paladar aceitou. É igual café sem açúcar. Não é que é ruim. O paladar é diferente. Aí você tem que pensar você vai assim. habituando. Aí você na verdade, você não precisa ter nenhum terrorismo. Porque a gente vive no terrorismo, né? Não pode comer nada, não pode comer glúten, não pode comer nada. Não é isso. A gente tem que ter equilíbrio na vida, né? Então, você tem que, para se alimentar, ter equilíbrio. Lógico, se você tiver uma restrição, você é diabético, você não vai poder comer açúcar. Ponto. Mas as pessoas normais, você não precisa ficar comendo açúcar todos os dias. Ou então eu vou comer o açúcar, eu vou comer um negocinho. Mas não, a gente
a gente quer tudo em exagero. Né? Então, não, é equilíbrio. Só que qual é difícil? O difícil é achar esse equilíbrio. Eu acho que o segredo da vida, a gente vai morrer tentando achar o equilíbrio. O equilíbrio da vida pessoal, profissional, trabalho, alimentação, relacionamentos. A gente fica equilibrando os pratinhos, mas a gente tem que... Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai viver melhor e a gente vai morrer melhor. É né? verdade. Porque morrer é a única coisa que preparar a gente o tem corpo certeza. para morrer, exatamente. A única coisa. Morrer Preparar o melhor. coração. Gostei disso, vou morrer melhor. Mas é isso mesmo. Porque assim, a gente não tem coisas que não dependem da gente. Então, algumas doenças, elas vão surgir independente de eu ser... Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano fazia atividade física, era magrinho, não bebia, né? E morreu. Não, todo mundo vai morrer. Ah, teve um câncer. Como se a gente fazer as coisas certas, também não vai ter doença. Mas, provavelmente, essa pessoa vai passar por essa doença de uma forma muito mais tranquila, com uma recuperação melhor. Se você tem força muscular, se você fica internado, entubado, a sua recuperação é muito diferente de uma pessoa que nunca teve. O Covid escancarou, por exemplo, a questão da obesidade, porque o paciente obeso foi visto como um dos piores fatores de risco para o Covid. Sim, e aí a gente começou a olhar a obesidade como uma doença. Então, é isso. A gente tem que preparar o nosso corpo para a batalha. Boa. Qual batalha a gente vai ter, aí não cabe a nós. Né? Mas eu não queria. Né? A gente fica tentando escolher. Eu quero morrer do coração, eu quero morrer dormindo. A gente vai criando expectativas, mas... Mas o que é nosso está reservado. isso mesmo. A gente vai ter que passar por aquilo por algum motivo. A gente tem que estar preparado o melhor possível para isso. E não se limitar, que nem você falou. Não se limitar no não comer, que nem eu. Como pizza, como lanche. Sim, Eu adoro lanche. Mas exatamente. antigamente era lanche Todo dia. Hoje não. Almoço não Hoje, adianta. Almoço eu não almoçava e quando eu almoçava era miojo. Era então. feio no meu trabalho. Meu sócio ficava, como assim? Você estava lá Que na frente do alimentação computador é essa? fazendo reunião. Que alimentação é essa? Mas hoje, sim, hoje já é bem diferente. Mas eu falo assim, eu malho para comer. Porque daí eu malho... Ótimo, essa é a ideia, entendeu? Pelo menos uma vez por semana eu vou comer um exatamente, lanche ou uma pizza. Alguma Mas coisa é isso, é esse equilíbrio, ó. Vamos sair para jantar? Vamos comer um podrão? Vamos, delícia. Exatamente. Agora, não todo dia o meu jantar é sempre, porque aí você não tem nem nutriente suficiente, aí seu organismo começa a ficar doente, E aí não pedia tem pão como. francês nesses podrão, eu pedia pão francês para cortar no meio, comer à noite, para comer no outro dia. Meu, olha que absurdo. Mas, calma, Vamos lá, Eu, me ajuda. há 2 anos atrás, estava com 90 quilos. Eu lembro. E eu emagreci em pandemia. Eu treinei de janeiro a março. A única, né? Então. Exatamente. Eu Maravilhosa. treinei de janeiro a março, fechou a academia, fechou treinou o o quê? mundo. Treinou de malhar. Mas o iFood estava funcionando a todo vapor. Porém, eu já tinha entendido que eu precisava reeducar o cérebro. Maravilhoso. Não é nem o corpo, era o cérebro mesmo. E quando eu fui ficando claro que eu posso comer um lanche, né? Não posso comer todo dia. Sim. Exatamente. Eu preciso comer só uma vez por mês? Não, se eu quiser comer na semana, eu posso comer na semana. Desde que eu tenha uma boa semana de alimentação. Perfeito. E a partir do momento... E consegui emagrecer por isso. Eu não deixei de comer, tanto que meus amigos falavam, não faz sentido ver você emagrecendo e postando que tá comendo pizza. Que é a minha pizza que eu postei sempre. Mas por quê? Por causa disso. E até um nutricionista falou, ele falou assim, você educa mesmo o cérebro. E quando você educa o cérebro, ele fala assim, oi, corpo, consome essa gordura extra que tem aí. Porque ela está consumindo o necessário para ela sobreviver. Porque ele falou que a maior confusão do cérebro é quando ele fala, não está consumindo o suficiente. Vou estocar. Vou estocar. E começa a estocar. E você começa a fazer o quê? Comer mais. Eu comia todos os dias fora. Eu comia pizza. A gente percebe japonês. que é um movimento, né? E a ideia é que você faça isso gradativamente. Você reeduque a sua mente. É uma reeducação alimentar. As pessoas querem emagrecer do dia para a noite. Então, eu quero perder Exatamente. 20, 30 quilos com um remédio milagroso. com a cirurgia. Não, gente, não vai dar certo. Porque a hora que você parar de fazer essa restrição gigantesca que você está fazendo, você vai ter o efeito rebote. Porque o organismo da gente, ele entende que o certo é o seu maior peso e não é o menor. Então, por exemplo, eu já pesei, sei lá, o fulano pesou 60 quilos e agora está com 100 quilos. O seu organismo não entende que o certo é o 60, ele entende que o 100 é o certo. Então, conforme você vai perdendo 5, 10 quilos, ele vai tentando te jogar para o 100. Então, o paciente obeso é uma vida inteira lutando contra isso. Então, independente de qualquer coisa, essa pessoa ela é vigilante o tempo inteiro. Como se ela tivesse um câncer, como se ela tivesse uma pressão alta, um diabetes. É vigilância o tempo inteiro. O que as pessoas acham é que eu vou emagrecer e aí depois disso eu vou poder comer o que eu quiser.
Esquece, não é nessa vida, é na outra vida. Tanto A gente que- tenta negociar lá em cima e vem E em já outra vem de situação, né? outra Essa não vai dar. configuração. Eu emagreci em 1 ano e 4 meses. Foi super gradual e saudável. Maravilhoso. E tanto perfeito. que agora E eu hoje você me consegue permito manter- algumas lógico. trapulias e tem gente que engorda em 3 dias, né? As Eu fotos não ficam tenho melhores isso. também, né? No Quê? Instagram. As fotos ficam melhores. Eu era muito bonita, gordinha. Eu só não Você- ficava mostrando o corpo. Mas Mas foi- o rosto era lindo. Eu tô ligado, mas eu tô falando isso porque eu lembro que Agora você fica fez o bom. processo de ficar meio mostrando. Sim, eu fui É uma mostrando. coisa Porque legal. estimulou muitas pessoas. Exatamente. Muitas pessoas É que muito acham legal. A que- gente, sem perceber, a gente é sempre um exemplo para as pessoas. Ué. Principalmente para os nossos filhos, né, que é o principal, mas mesmo as pessoas ao nosso redor, elas se espelham, por exemplo, viram a Aline e falam, nossa, Aline, nossa, olha como ela tá bem. E aí isso dá um engajamento para a pessoa, para que ela também tenha força de vontade para fazer, porque se a Aline fez, eu também posso. Né? Agora, se fica só ali na blogueira, tarará, é mais difícil. Mas quando são pessoas palpáveis do nosso dia a dia, Sim, um amigo do lado, o vizinho, nossa, ela parou de fumar. Por isso que, por exemplo, para você fazer atividade física, quanto mais gente você tiver junto de você, melhor é. Por isso que grupo de corrida é legal. Por isso que... De bike, É, né, tudo sai. é isso, porque daí te estimula. Quer dizer, nesse dia eu não tô afim. Ah, vem. Fabião, vem, pode sair dessa assim cama, mesmo. levanta, é bike. Ah, não, tô com preguiça. Não, tô passando aí para te pegar. Aí isso vai te trazendo um estímulo. Mas a chavinha tem que mudar na Tem gente. que mudar. Não adianta o Papa vir aqui e falar, olha, Aline, precisa perder peso. Não adianta, a gente tem. Só que esse insight a gente tem que ter, porque chega uma hora que... E é legal. E influenciar Se não as é no amor, pessoas. vai ser na É dor, bom, né? Influenciar Doutora, as pessoas. e aonde as pessoas acham a rede social de vocês? Nós somos os médicos nas ruas Taubaté e Bem da Madrugada Taubaté. E dia 25 tem umas 25 do 4, exatamente. 25 do 4 às 19 horas. Agora, Às 19 horas. na Praça da Eletro. Isso, Vou exatamente. Vou até colocar aqui para a turma ver. Isso mesmo. Top. Aí. Sigam, doem, participem, engajem. Isso é muito bom. Sempre eu quero bem-vindo. fazer uma observação aqui Vai. importantíssima. Não doem roupa velha. Que é velha para ser jogado fora. Então. Não é verdade, doutor? Tô errada? uma Não tô errada. É roupa importante rasgada. dizer. Graças a Deus a gente Rasgado. recebe bastante doação de roupa boa, mas é verdade, assim, gente. Acontece da às vezes pessoa as achar pessoas que é um acham bom que destino pro velho. Não. Usado é diferente de velho. Exatamente. Exatamente. Não, usado é usado, mas não é velho. Mas é exato. Isso aí é uma coisa E muito assim, louca, cobertor é sempre bem-vindo, que é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir, né? A gente acaba comprando e tal. Mas sempre bem-vindo. Cobertor, edredom, travesseiro, agasalho, meia, cueca, Coisa calcinha, mais- que são coisas que às vezes a gente nem pensa, né? Mas que fazem muita diferença. Absorvente é uma coisa que a gente pede então. bastante, porque muitas vezes as mulheres não têm essa possibilidade. Então, são alguns itens que, às vezes, a gente tem no armário e nem pensa, né, em disponibilizar. Muda muito a vida dessas pessoas, ajuda bastante. A minha esposa é chefe e escoteira. Vou falar para ela encaixar um dia para fazer as duas ações juntas. Porque eles fazem também todo ano, todo. E os escoteiros, né, os menores, no caso dos lobinhos, essas coisas, quando eles fazem ação assim, então eles ganham medalha. Então eles querem participar de tudo. Você olha aquelas medalhinhas na Às vezes camisa você assim, não precisa nem, são as tipo, coisas. ir à ação. Mas, por exemplo, vamos fazer uma campanha de arrecadação de mochila, por exemplo. Vamos fazer uma campanha de arrecadação de água. Porque qualquer uma dessas... Principalmente o que não é perecível, a gente guarda para as outras ações, Sim, né? Normalmente, a gente estima mais ou menos umas 50 unidades de cada, para cada ação. E aí, sobrou, a gente guarda para a próxima, né? É todo mês? Todo mês. Todo mês. Normalmente, terças-feiras, no final do mês. Normalmente é isso, mas a gente sempre avisa umas 2, 3 semanas antes para as pessoas programarem. Me chama para tocar, eu sou DJ. Ótimo, Ah, legal. Esse legal ano, esse tocar ano pra vai uma ter. galera Esse ano assim, vai ter. Esse ano sempre Eu já a gente toquei vai. umas coisas assim. É muito Foi bem legal. E na ação, por exemplo, essa de Natal, a gente estava arrumando as coisas, o Centro Pop é uma casa. E aí eu falei assim, gente, vamos fazer mesa? Porque eles não comem na mesa. Quando você mora na rua, você não come na mesa. Olha que... E aí, é uma coisa tão óbvia. Sim, então- Tão óbvia. Porque a gente falou assim, vamos deixar o negócio aberto, as pessoas Pra vão dançar. comendo lanche e tal. Eu falei, não, gente, vamos fazer mesa com cadeira. E foi uma das coisas que mais você via que as pessoas queriam sentar e comer na mesa, pôr o prato. Porque é uma coisa que pra gente é muito óbvia, mas pra eles, quando é que eles sentam numa mesa pra comer?
São umas coisas que a gente São não detalhes, pensa. São muito detalhes que legais. fazem super diferença. Já está contratado, viu? Para final do vai ano, ser em muito dezembro. legal. Eu faço um som mais ou menos. O Fábio eu gosto do meu som porque ele é puxa-saco. Mas... Não, Os anos sempre 80, cada um com o seu. 90, anos 80. Nossa, vai bombar, vai Ele é ser o ótimo. DJ, mas eu sei mais música que ele. Não, ele sabe. Eu não pior. guardo Não é o nome de produtora, música. exatamente. Mas ele sabe o nome de tudo. Resumindo, quem monta a playlist é o Fabião, É, ele e só eu- toca. Quem executa, perfeito. Mas é legal. Contratados. Obrigado. Obrigado, doutora. Estamos chegando ao fim desse papo sensacional. Eu que agradeço, gente. Foi um Muito prazer. delicioso, assim, né? Foi Meio muito... que vai falando assim. você Engrandece até o nosso podcast, né? Com certeza, e a gente mesmo. Eu fico pensando, eu falo, caramba, né? Quanta coisa legal, assim. Faz a gente que a gente refletir, pensar, né? né? E é isso, E né? ajudar Fábio? o próximo sempre, né? Tem que ser, né? E não deixem de curtir, né? Dar um Não, a like. gente vai marcar. Seguir nas, Isso. nas redes sociais, Vale uma Prosa. Aê! Tá vendo? Eu não sou blogueira, mas eu sei fazer. Médicos nas ruas Taubaté Médicos nas ruas. e o Bem da Madrugada A Taubaté. gente vai marcar os dois lá, né, Marquinhos? Vamos marcar. Vamos marcar e a gente vai contar. Obrigada, viu, Obrigado, gente? doutora. Obrigada a Muito vocês. obrigada, Obrigada. Prazer aprender Prazer com foi você. meu. Valeu. E estamos chegando ao fim de mais uma Vale uma Prosa. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, galera. tchau, Até tchau. a Até próxima. mais, tchau, tchau. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!